da Segunda Guerra Mundial, nasceu a expressão Terceiro Mundo. Havia o bloco capitalista, o bloco comunista e tudo que não pertencesse a nenhum dos dois constituía o Terceiro Mundo. Ele reunia então os países subdesenvolvidos que precisavam ser ajudados financeiramente, tecnologicamente e militarmente. Neste programa trataremos do desaparecimento das terras aráveis, do problema da água potável e da alimentação. No momento atual, esses problemas são mais agudos nos países do Terceiro Mundo, mas dizem respeito a todo o planeta. Os países do Terceiro Mundo não apresentam todas as mesmas características. Durante os últimos anos, certos estados, como os países árabes exportadores de petróleo, registraram um grande crescimento econômico. Outros, como Taiwan ou a Coreia, industrializaram-se rapidamente. Não podemos mais ignorar que mesmo que o Terceiro Mundo viva pobremente, ele não é pobre. Ele possui petróleo, possui urânio e seus recursos minerais são consideráveis. E mesmo quanto à agricultura, ele continua o principal fornecedor de mercadorias preciosas como o café, o chocolate, a borracha e o chá. Infelizmente, essas riquezas muitas vezes são vendidas aos países ricos por preços irrisórios. Um dos tesouros pouco conhecidos do Terceiro Mundo é o bambu. O bambu é uma planta lenhosa muito alta. No Oriente está presente em tudo. Comem-se brotos de bambu, com pauzinhos de bambu, em mesas feitas de bambu. Com ele também se fazem andaimes, papel e muitas outras coisas. O bambu tem uma vitalidade incrível. Ele se multiplica rapidamente pela raiz, um rizoma que se estende sob o solo e produz novos brotos. O bambu é a madeira dos pobres, mas não pode salvar o planeta dos perigos de um desmatamento anárquico. Há alguns anos, a seca atinge regiões cada vez mais vastas do Terceiro Mundo. Queimadas pelo sol, as colheitas tornam-se insuficientes. Populações inteiras são obrigadas a emigrar para terras ainda férteis. O deserto avança sem cessar. Entretanto, a vegetação recobria outrora grande parte desses desertos. De acordo com os cientistas, a desertificação observada em várias partes do mundo não se explica unicamente pelas modificações climáticas. Esse fenômeno seria principalmente resultado de um desmatamento descontrolado. No Terceiro Mundo, a madeira é uma matéria-prima indispensável. 2/3 da população dos países em desenvolvimento dependem da madeira como fonte de energia. Ela é usada para cozinhar os alimentos e também como combustível em várias indústrias. Entretanto, em consequência do crescimento rápido da população do Terceiro Mundo, a exploração das florestas tropicais tornou-se excessiva. A eliminação desses complexos sistemas naturais provoca graves desequilíbrios ecológicos. O solo das regiões tropicais é mais sensível à exploração florestal do que o das regiões temperadas. Com efeito, a maior parte dos elementos nutritivos das florestas tropicais está estocada nos troncos e na folhagem das árvores. Quando os resíduos vegetais se decompõem, os elementos nutritivos que eles contêm são logo reabsorvidos pelas raízes das árvores e assim são constantemente reciclados. No entanto, quando as árvores são cortadas, perde-se grande parte dos elementos nutritivos da floresta. A chuva leva para as profundezas do solo a pequena quantidade de elementos nutritivos que se encontravam na superfície. Em alguns anos, o solo torna-se completamente estéril. Além disso, as raízes das árvores deixam de reter a água e de proteger a camada fina de solo fértil contra o vento e o escoamento das águas. Quando se derruba a floresta, o solo fica exposto a uma erosão acelerada. Milhões de toneladas de terras aráveis perdem-se assim todos os anos. Esses desequilíbrios ecológicos geram, por sua vez, desastres econômicos.
Sem madeira para cozinhar os alimentos, as famílias são obrigadas a percorrer quilômetros para encontrá-la. Muitas vezes elas queimam esterco ou sobras de plantio, o que priva o solo de fertilizantes e contribui para empobrecê-lo ainda mais. Muitos cientistas procuram maneiras de fazer frente aos efeitos dramáticos do desmatamento. É possível reduzir consideravelmente o consumo de madeira, usando-se fogões a lenha bem isolados e com entradas de ar mais eficazes. Esses fogões, se aperfeiçoados, poderiam contribuir para diminuir a crise de energia enfrentada pela metade dos habitantes do planeta. Entretanto, a principal causa do desmatamento é a utilização do solo para a agricultura. As culturas intensivas esgotam rapidamente o solo, enquanto que os animais devoram o que resta da vegetação. Uma maneira de frear o desmatamento e a progressão dos desertos consistiria, portanto, em conciliar a agricultura e o reflorestamento. Os pesquisadores descobriram que era possível atingir esse objetivo graças à técnica da agrosilvicultura. Essa técnica baseia-se no emprego de árvores, principalmente da família das leguminosas, capazes de crescer em solo pobre e de enriquecê-lo. Essas árvores favorecem a cultura de plantas de valor alimentício, como o milho. As árvores leguminosas são como fábricas de fertilizantes naturais. Elas abrigam nas raízes colônias de bactérias que fixam o nitrogênio. Essas bactérias têm a propriedade de captar o nitrogênio do ar e de transformá-lo em compostos nutritivos assimiláveis pela árvore. Uma parte desses compostos nitrogenados volta para o solo e pode ser utilizada pelas plantas alimentícias. Além disso, a folhagem das árvores constitui uma forragem nutritiva para os animais domésticos. A agrosilvicultura pode ser praticada eficazmente sob a forma de culturas consorciadas. A cultura consorciada consiste em alternar fileiras de árvores, de preferência leguminosas e de plantas alimentícias. As árvores são podadas e seus galhos são colocados no solo, onde fornecem às culturas o nitrogênio